Porque o Senhor tem pressa em te abençoar. Porque Ele colocou potencial em você. Ele te fez apta, moralmente capaz. Minha irmã, a oração não muda as coisas. A oração muda você. Percebe a vida com o tamanho do seu Deus. Lucas, capítulo 10, 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós temos um desafio quando olhamos para um texto como esse: ter um coração de Maria em tempos de Marta. Talvez você já até tenha escutado isso alguma vez. Marta tinha a característica dessa mulher contemporânea, da minha e da sua época, do meu e do seu tempo. Uma mulher que se ocupa com N afazeres, que precisa ser boa dona de casa, que precisa ser boa mãe, que precisa ser boa esposa, que precisa contribuir com a renda da família. E querida, desde que o feminismo começou, lá no final do século XIX, início do século XX, a mulher começou a não gostar do lugar onde ela estava inserida, e ela começou a reagir a isso. Ela não tinha direito ao voto, ela não podia ter vários acessos de forma política, de forma cultural, econômica, e ela se revoltou, e a primeira onda do feminismo, com uma atitude, começou a mudar a história da mulher. Depois disso, teve uma segunda onda do feminismo, nas décadas de 50, 60 e 70, dessa nossa época. Só que lá, as mulheres foram movidas pela rebelião. E isso juntou, na minha opinião, satanicamente, com o que é chamado movimento de estoque, sexo, drogas e rock and roll, e juntou com o invento da pílula anticoncepcional. E aí, as mulheres, além de estarem rebeladas, não quero ser igual ao homem, não quero mais viver desse jeito, quero ser igual ao homem, quero ter os mesmos direitos, quero rodar baiana, quero fazer isso. E aí veio a pílula anticoncepcional, que deu à mulher o poder sobre o próprio corpo, inclusive do aborto ou não. O movimento de sexo, drogas e rock and roll, onde ela se sentia livre para todas as coisas. E a mulher então começou a, além de rasgar sutiãs em praça pública, plantar uma semente que hoje você e eu colhemos. Sabe qual é? A semente de se sentir desacolhida, desamparada, desonrada. A semente de ver homens frágeis. Se eu perguntar aqui, quantas mulheres têm homens frágeis em casa? Provavelmente a metade vai levantar a mão. O que é um homem frágil? Um homem que não consegue ser o provedor, um homem que não dá conta do recado, um homem que se sente segundo plano, porque você foi à luta, empurrada por essa onda, e a mulher começou a distorcer o plano de Deus para ela. Não que o Senhor não quer que você trabalhe, seja independente. Sim, Deus tem prazer de ver mulheres chegando em altos lugares. Mas quando isso deturpa o plano de Deus para a família, para a sociedade e para a igreja, as coisas começam a serem destruídas. E quando a mulher entrou nessa rixa, a igreja passou a sofrer mais. A coinonia começou a ser completamente atrapalhada, porque uma disputa acirrada começou a tomar conta do coração das mulheres. E aí, o resultado hoje é uma geração de mulheres que vive uma epidemia de doenças da alma. A gente não consegue controlar a quantidade de mulheres feridas, arrasadas, sofridas, decepcionadas, com a autoestima baixa, sofrendo todo tipo de situação, em decorrência daquilo que
elas mesmas plantaram. Mas eu quero te dizer algo nessa manhã. Independente de como foi a sua vida até hoje, o seu futuro está intacto. Você pode começar a escrevê-lo a partir de hoje. Aliás, o hoje é o único tempo que você e eu temos. O amanhã não existe. Quando o amanhã chegar, já vai ser hoje de novo, sim ou não? Quando nós estivermos na segunda, a segunda não vai ser mais amanhã, vai ser hoje. Então, o tempo que você tem para mudar essa história e começar em você, cada uma de nós representamos uma família. E se você não gosta, a vida é como um eco, querida. Se você não gosta do que você está ouvindo, muda o que você está gritando. Essa é a dimensão de para onde nós vamos. Aqui nós temos duas mulheres, irmãs, criadas provavelmente muito parecidas. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, mas Marta rasgou todo o protocolo. Primeiro, que Jesus estava passando por Betânia, ela foi até lá e falou: Senhor, vem cá, vem jantar, vem aqui que eu quero fazer uma comida para você na minha casa. E eu imagino nas minhas conjecturas que Jesus deve ter pensado: não estou sozinho não, tem mais 12 comigo. E Marta falou: vem. E Marta não tinha nenhum problema iminente. Marta foi talvez a única pessoa que chamou Jesus para a casa dela sem ter um problema grande, ninguém doente, Lázaro que não estava doente ainda, ela não estava à beira de um divórcio, ela não tinha um filho nas drogas, ela não tinha problema, mas ela queria relacionar-se com Cristo. E ela teve atitude, e ela chamou Jesus: Jesus vem, e Jesus foi. Só que quando Jesus estava lá, e eu fico imaginando, os 12 apóstolos comendo, mais Lázaro, 14 homens comendo, mais Maria sentada, ouvindo Jesus, e aquilo deu uma ira em Marta, e ela falou: Jesus, espera aí, você não está vendo não? Manda ela vir servir comigo, poxa. Talvez a maioria de nós fizesse a mesma coisa. Eu imagino que Jesus deve ter falado: eu te avisei, nós éramos 13, e agora você está aí sofrendo, e a sua irmã quer me ouvir, porque Maria sabia que relacionamento com Jesus era mais importante que serviço. Ei, mulher, para Deus, vida com Ele vem antes de trabalho para Ele. Deus está mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Maria entendia isso. Não adianta nada ficar servindo, achando tudo lindo, fazer uma comida deliciosa e não ter atitude para fazer o que realmente era importante. E nós encontramos duas mulheres distintas, com atitudes distintas. E eu quero conversar com você, à luz desse pano de fundo, sobre como é então que você que quer fazer a diferença nesse tempo, você que entende que o lugar não pode ser o mesmo depois que você chega nele. Minha irmã, o lugar não pode ser o mesmo depois que você chega nele. A sua igreja, o seu ambiente de trabalho, a sua casa, o seu relacionamento com as pessoas não podem ser as mesmas depois que você chega perto delas, porque você tem a presença do Espírito Santo. E às vezes a gente chega nos lugares e o lugar fica pior. Estava ruim, ele fica pior. E nós vamos entender nessa manhã como é que eu posso ter atitudes que me conduzem a uma vida de plenitude. Se eu te pudesse dar 1000 razões para você decidir começar a ter atitude, eu te daria. Mas eu quero te dar só 2. Primeiro, não precisa abrir não. Lá em Hebreus 9, verso 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O autor de Hebreus está falando: a vida é única. Você pode dizer isso? A minha vida é única. Não tem evolução, não tem segunda chance, não tem jeito de passar limpo. É única. Hebreus está falando: ao homem é dado viver uma só vez, depois disso o juízo e beleléu. Outra razão, eu quero te dar Salmo 90. Se você quiser abrir comigo para conferir. Salmo 90, verso 10. Diz assim, Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós
voamos. O autor de Hebreus diz que a vida é única. E aí vem o salmista aqui e fala mais duas coisas. Ela é curta e ela é rápida. Piscou, já era. Você deve ter alguma noção de tempo assim. Às vezes eu paro para pensar. Esses dias minha carteira de motorista venceu e eu fui renovar. E a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, já tem 16 anos que eu dirijo. Tá fazendo conta aí da minha idade, né? E eu pensei, como assim? 16 anos? Voou! E por vezes a gente se dá com algumas coisas que fala, a vida foi. Às vezes um crescimento de um filho, uma situação que você encontra uma pessoa e ela fala, nossa, tem anos que a gente não se vê. E aí você fala, anos? Por quê? Porque o salmista diz que a vida é curta e rápida. Minha irmã, eu poderia te dar mais 1000 razões. Mas uma razão que eu quero encorajar você a começar a ter atitude hoje é porque a sua vida tem essas 3 características. É única, é curta e é rápida. Não dá tempo de ficar esperando o congresso do ano que vem. Não dá tempo de ficar esperando amanhã. É hoje o tempo de tomar atitude. Porque o Senhor tem pressa em te abençoar. Você sabe o que significa a palavra abençoado? Quando você diz, eu sou uma mulher abençoada, o que você está falando? Sabe? A palavra abençoado significa liberado para prosperar. Quando você fala, Senhor, me abençoa, você está pedindo, Senhor, me autoriza para prosperar. Me libera para prosperar. O Senhor quer te abençoar nesses dias. E assim como foi o coração de Maria, mesmo vivendo em tempos de Marta, a sua atitude vai restaurar a sua coinonia com Deus, com as pessoas e com você mesmo. Então vamos caminhar para saber sobre isso. Primeiro eu quero te fazer algumas perguntas, minha irmã, que você precisa saber responder. Se você não tiver a resposta dessas 5 perguntas, a sua vida até aqui é uma experiência. 7 bilhões de pessoas no globo são governadas por essas questões. Você está aqui por causa delas. E talvez se você não souber respondê-las, você está vivendo uma experiência. Você não está sabendo direito o que você está fazendo aqui. E é o tempo de começar a mudar hoje. Em primeiro lugar, quem é você? Você tem essa resposta? Eu não estou perguntando quantos anos você tem, quantos filhos você possui, o que você... Não. Quem é você? Essa pergunta fala de identidade. Nós vivemos uma geração altamente carente de identidade. Mulheres que não sabem quem são. E sabe qual é o problema? Quando você não sabe quem você é, a Globo coloca um rótulo em você e coloca você sendo o que eles querem que você seja. E aí quando você vê, você está imitando a roupa da atriz global, você está imitando o jeito dela, o que ela fala vira moda. Porque você não tem identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa parar e falar, eu sei quem eu sou, para aqui. Isso aqui não está à minha altura, em todos os níveis. Até na roupa, sabia? Quando você não sabe quem é, você vive imitando uma moda que nunca vai ter fim. Mas quando você sabe quem é, quem você é, você olha para uma roupa e fala, isso eu não visto, porque isso aqui não está à minha altura. Minha irmã, quando a gente fala sobre roupa, mulher crente, quanto mais pano, melhor. Você pode repetir isso aí comigo? Quanto mais pano, melhor. Você que é jovem, não interessa. Se você quer um príncipe, o príncipe também está querendo princesa, viu? Porque às vezes a gente está louquinha por um príncipe. Ai, morre. Ai, pastor, se eu tivesse um príncipe, você não sabe, dou batedeira. Nossa, olha que eu vejo fulano. Ai, Deus, tem 20 anos que eu oro. Essa aqui chegou na igreja essa semana, casou com aquele menino. E Deus está falando, minha filha, ele era um príncipe. E para ele, eu separei uma princesa. Só que você pode se tornar uma, é atitude. É questão de saber quem eu sou. Tem pessoas que vivem uma vida inteira, ó dor, ó vida, bem a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vivendo o propósito dos outros, vivendo as coisas dos outros, querendo o que está na estrutura dos outros. Minha irmã, quando você nasceu, Deus te deu uma mala, e dentro dessa mala
tinha todas as coisas que você ia precisar para chegar ao seu destino. Todas as coisas, ei, todas as coisas. Só que sabe qual é o nosso problema? Principalmente nós mulheres. A gente está sempre de olho na mala da outra. Aí, dentro da sua mala, Deus não colocou uma aptidão para cantar. Mas você quer cantar, invoca que quer cantar. E quando você canta, ninguém aguenta você cantar, porque na sua mala não tinha isso. Sua mala tinha o dom de misericórdia, por exemplo. Mas você embirra. Ou às vezes você olha alguém e fala: Deus, por que o Senhor levanta tal pessoa? A mala dela parece tão grande. Minha irmã, malas grandes também dão muito mais trabalho. Fica feliz com a sua frasqueira aí. Porque Deus te deu tudo que você precisa dentro da mala que Ele te entregou. Só que às vezes você não sabe seu propósito. Você está perdidona da Grow. Não sei, será? Como é que eu descubro? Você precisa saber o que você está fazendo aqui. Eu disse que você precisa saber quem você é. Qual a sua origem? O que você está fazendo aqui? Quarta pergunta que você tem que saber responder sobre você: o que eu posso fazer? Essa pergunta fala de potencial. Os especialistas dizem que mais de 89% da população do globo vive abaixo do seu potencial. Ou seja, não faz tudo aquilo que era capaz de fazer. Você sabe para que você é boa? E nós mulheres somos dotadas de tantas características. Deus nos fez para ser suaves, meigas, acolhedoras, dóceis, amáveis. Quando a mulher quer, toda a igreja é restaurada. Quando a mulher decide, o casamento anda. Quando a mulher se posiciona, o filho vira gente. Porque Ele colocou potencial em você. Ele te fez apta, moralmente capaz. Foi assim que Ele te fez, mas você precisa descobrir qual é o seu. Algumas mulheres são hábeis com as mãos, fazem aqueles trabalhos delicados, artísticos. A outras, Deus deu o dom de liderar. A outras, Ele deu o dom de ser mãe. A mulher tem 30 filhos. Minha irmã, deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Nessa geração que eu estou vivendo, a maioria das minhas amigas me acham loucas de ter um terceiro filho, né? Elas acham eu completamente absurdo, que eu não vivo no mundo, enfim. Você sabia que a Europa hoje é um país em que as pessoas têm em média 1,3 filhos por família? É comprovado em todos os estudos de cultura e de história que uma população, para continuar existindo, precisa ter no mínimo 2,8 filhos por família. Vou resumir o que eu estou querendo te dizer. Provavelmente, dentro de muito pouco tempo, a Europa não vai mais existir. Em contrapartida, sabe quantos filhos, em média, as famílias muçulmanas têm? 8,1. Sabe por quê? Porque eles querem dominar o mundo para lá. E eles não brincam. E aí, Deus olha para você, mulher, saudável, útero vibrando, e fala: minha filha, tem filho? Porque os seus filhos vão ser flecha na minha mão. Minha filha, vai lá, tem a herança. E você, ai, preguiça, a vida muda. Sabe o que é nunca mais dormir depois que eu tive filho? E Deus está falando: olha o potencial que eu te dei. Minha irmã, se o povo de Deus não começar a ter filho para melhorar o mundo, quem vai ter? E às vezes você pensa: ai, sabe o que é? O mundo está tão difícil para os meus filhos. O desafio não é um mundo melhor para os seus filhos. O desafio é produzir filhos melhores para o mundo. Se cada uma de nós criar filhos que amem a Jesus, filhos apaixonados por Cristo, filhos que vão falar da mensagem da cruz, o mundo vai melhorar. Depende da sua atitude, porque potencial Deus te deu, mas você precisa descobrir. Eu disse que você precisa saber quem você é, o que você está fazendo aqui, de onde você veio, o que você pode fazer. E a quinta pergunta que você precisa ter, eu estou te falando isso porque sem saber isso, não adianta que você não vai conseguir tomar atitude nenhuma. Quem não sabe quem é, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe de onde veio, não sabe, não consegue ter atitude.
Última pergunta que você precisa saber responder. Para onde você está indo? Essa pergunta fala de destino. Para onde eu estou indo? Você sabe? Ai, pastor, deixa eu te falar, eu tenho uma certeza, se eu morrer, eu vou para o céu. Tudo bem. E que bom que você tem essa certeza, porque independente para onde você está indo para uma eternidade. Não tem volta. O autor de Hebreus diz aqui, ao homem é dado morrer uma vez, depois disso o juízo. Ou seja, vai para a eternidade, sendo céu ou sendo inferno. Mas quando você tem um destino traçado, quando essa mala que vai rumo ao seu destino, você consegue gerar nela aquilo que ela consegue reproduzir para você. Quando você consegue abrir a sua mala e falar, foi isso que Deus me deu. Esse cabelo, essa cara, essa circunstância, esse marido, esse emprego. E eu vou para o meu destino com ela. E aí, a sua vida não se torna mais uma experiência. Mas ela tem um foco. Marta, quando encontrou Jesus, na hora acho que ela nem pensou. Que tanto de homem que ia comer, como é que ia ser. Mas ela falou, Jesus, vem cá. Vem na minha casa. Vem almoçar aqui. Porque Marta queria uma vida de destino. Marta sabia. Na hora ela se atrapalhou, porque o coração dela se apegou em outras coisas, mas ela convidou Jesus. E ele começou a ter koinonia com aquela família. Tanto que quando Lázaro morreu, o aviso que chegou para Jesus foi, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Você já viu como que é bom orar desse jeito? Você já orou assim? Senhor, olha para mim, porque eu que o Senhor ama estou sofrendo. É um outro tipo de oração. Não é qualquer pessoa que estava doente. Era aquele a quem Jesus amava. Uma família que se relacionava. Uma família que sabia o que era. Sabia o que estava fazendo ali. Que sabia para onde estava indo. Eles tinham essas respostas. E você, querida? Você que entende que koinonia é uma atitude. Sabe quem você é. Sabe o que você está fazendo aqui. Sabe para onde você está indo. Sabe o que você pode fazer. É preciso saber. Sabe por quê? Porque só é capaz de tomar boas atitudes pessoas que têm algumas coisas que eu vou começar a citar agora. E que no nosso mundo está raro de ter. Se você não souber responder essas 5 perguntas, dificilmente você vai conseguir ter atitude de koinonia. E nós temos 3 vertentes que atuam em nós. São 3 eus. O eu que eu penso que eu sou. O eu que as pessoas pensam que eu sou. E o eu que Deus pensa que eu sou. O que é santificação? Como que eu chego à koinonia que me leva à santificação? Santificação é exatamente o processo de sair do eu que eu penso que eu sou para chegar no eu que Deus pensa que eu sou. Esse processo se chama santificação. Eu vou deixando o que é meu e vou indo rumo ao que Deus quer de mim. Isso chama santificação. E é isso que estabelece a sua koinonia com Cristo. Você já viu por que às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar a vontade de Deus? Você ora, faz campanha, jejua, aí Deus vem e fala não. E aí tem gente que põe Deus na parede, espreme Deus e barganha, e promete, e fala, e jura, e não aceita, e revolta, e não vai na igreja, por causa de pastor. E Deus está falando, filha, se você tivesse mais comunhão comigo, você aceitaria mais a minha vontade. Minha irmã, a oração não muda as coisas, a oração muda você. Quanto mais koinonia com o eterno eu tenho, mais capacidade de me submeter à vontade dele para a minha vida. Uma vez que eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e simples assim. Mas quando eu não tenho comunhão com ele, aí a minha atitude com a vontade dele, porque eu acho que a oração é barganha, que eu pago preço, que eu sacrifico, que eu fico até madrugada. E Deus está falando, ei, você não entendeu nada. O sacrifício que eu fiz na cruz, ele foi vicário, ele foi suficiente. Você não precisa morrer e sacrificar, não. Seu jejum significa que você está com fome de mim e eu te respondo com comunhão. Tudo muda quando a sua atitude muda. Tudo muda quando você muda. Mas existem princípios para que você tenha atitudes coerentes que te levem à koinonia. Primeira delas, equilíbrio emocional. Você pode repetir comigo? Equilíbrio emocional. Minha irmã, você é uma mulher equilibrada? Nossa, eu escutei tanto vixe que eu não...
Nós vivemos tempos de uma geração altamente desequilibrada. Você até mantém a pose, porta de igreja dentro. Mas se alguém te dá uma fechada no trânsito, ou se a fila que você chega está maior do que você espera, tem mulher que ainda fala, acho que é bonito. Fala assim: eu rodo a baiana mesmo. Dou o boi para não entrar numa briga, minha boiada para não sair. Eu acontece, todo mundo vai saber. Desequilíbrio emocional. Você já tomou atitude quando você está desequilibrada? Tenta tomar uma atitude boa quando você não está bem. Você vai se lascar, perdão da palavra. Não tem outro jeito. Você não está no cerne do seu normal. Equilíbrio emocional é decisão. Ei, ai pastor, você não sabe minha TPM. Minha irmã, tudo bem, hormônio não converte, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Hormônio não aceita Jesus. Mas você que é a habitação do Espírito Santo, você acabou de cantar aqui. Espírito Santo, ó, vai lá e ora por mim, faz lá. Pede para Deus vir aqui nesse lugar. Um dos frutos do Espírito se chama domínio. Deus te deu. Ai pastor, é o mais difícil de todos, minha irmã. Quanto mais koinonia com Deus eu tenho, mais atitude de domínio próprio eu possuo. Você entende isso? Domínio próprio e mansidão. E Jesus falou certa vez: vinde a mim e aprendei, porque sou manso e humilde de coração. Você sabe o que a palavra mansidão significa? Mansidão significa poder sob controle. Você pode dizer amém? Não é que você não pode. Se você quiser, você quebra a baiana, você roda, você joga uma bomba, você faz. Mas você se controla. Jesus fazia isso. A palavra de Deus diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Ei, ele era Deus. Ele podia falar: para tudo, Pilatos, acabou a palhaçada. Eu vou mostrar quem eu sou agora. Para tudo. Essa igreja que me viu fazer milagre mandou me crucificar. Para. Mas não foi isso que ele fez. Porque ele era manso. E aí, ele diz que você e eu que quisermos aprender com ele, podemos chegar até ele e dizer: Senhor, me dá equilíbrio emocional. Me ajuda a ser uma mulher mansa. Maria tinha atitude de mansidão. Vamos combina comigo que uma mulher, para conseguir ver o caos instaurado da sua casa, devia ter pilha de louça para lavar, devia ter comida queimando, devia ter gente querendo lavar os pés, e Marta correndo com tudo. E a palavra de Deus diz que Maria se assentou aos pés de Jesus e teve uma atitude de domínio próprio e autocontrole. Porque ela não fez aquilo que talvez ela gostaria, ou talvez a carne dela estava pedindo, porque ela tinha equilíbrio emocional. Minha irmã, sem equilíbrio emocional, você não consegue ter atitude de comunhão. Mulher que não é equilibrada emocionalmente, não produz a koinonia na igreja. Porque um dia você chega e dá paz do Senhor para todos e beija no rosto. Outro dia você chega, paz. E os outros que elaborem o seu problema. E os outros que engula, porque você não está num dia bom. Equilíbrio emocional. Não é sorrir quando você está com vontade de chorar, não é isso, não. Mas é questão de saber que sou eu quem domino a minha carne, e não o contrário. A mulher que não tem uma atitude de equilíbrio emocional, ela não consegue ter comunhão, nem com Deus, nem com ela, e nem com o outro. Só que deixa eu te falar uma coisa. Não tem como ser emocionalmente equilibrado se você não sabe quem é, não sabe o que você está fazendo aqui, não sabe de onde você vem, não sabe para onde você está indo. Uma coisa vem antes da outra. Segunda coisa que é fundamental para você tomar atitude boa: percepção correta da vida. Repete comigo: percepção correta da vida. Maria soube fazer isso. Nem tinha sido ela que tinha convidado Jesus para estar na casa dela. Mas quando Jesus chegou, ela falou: peraí, eu vou ver o que é importante agora. E aí eu vou escolher a boa parte. O próprio Cristo olhou e falou
eu vou escolher a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Mas Marta estava com uma percepção deturpada. Para ela, o mais importante naquele momento era o serviço. E Deus estava falando: Marta, eu quero tratar com o seu caráter. Senta aqui. Minha irmã, como é que você percebe a vida? As pessoas que chegam até você escutam que tipo de conselho? Porque tem mulher que é tão amarga, tão amarga, tão amarga, tão amarga, que se você conversar com ela é pior do que um caldo de Giló. Não desce. E aí você vai falar: ai, meu marido está numa luta, irmã, está difícil. Ela, desiste. Deixa eu te falar, a marido da fulana saiu de casa, o da outra trocou por uma mais nova, o da outra... E aí ela tem 1000 histórias terríveis para te contar. Porque ela tem uma percepção deturpada das coisas. E aí você chega numa mulher como essa e fala: ai, vamos fazer a inscrição do congresso. Fiquei sabendo que a lista de espera tinha quase 1000 mulheres. E tem mulher que tem uma percepção tão deturpada da vida e fala: ai, não vou no congresso nada. Chega lá, mesma coisa, mesmo povo, igreja cheia, aquele negócio assim que não dá pra gente fazer nada, fila para comer. E aí na última semana, ela está desesperada. Liga para todo mundo que ela conhece. Liga para a líder da regional. Arruma uma vaga para mim, porque a percepção dela antes era deturpada. Mulher, Deus te fez apta, capaz, moralmente correta, para olhar para a vida como Deus olha. Para conseguir perceber as coisas como Deus percebe. A palavra de Deus diz que Ele te fez mais que vencedora. Você pode dizer amém? Minha irmã, independente do que você faça, Deus já bateu o martelo. Você é mais que vencedora. E aí você fica vivendo uma vidinha mais ou menos. Porque a sua percepção da vida é terrível. Você pega a sua lupa, só vai no lugar que é ruim. E aí o negócio que é bom está aqui, mas a sua lupa engrandece. Marta estava desse jeito. Ela foi se queixar com Jesus, foi reclamar. Não estava bom não, por que ela não chamou Maria? Eu olho para esse texto e falo: por que ela não chamou a irmã dela? Falou: vem cá Maria, me ajuda. Mas não, Jesus, olha aqui. Você não está vendo não que eu estou morrendo de trabalhar e Maria está aqui sentada? E Jesus olhou para ela e falou: oh Marta, sua percepção da vida está tão doente. Maria escolheu a boa parte. E essa não vai ser tirada dela. Minha irmã, como é que você percebe a vida? Como é que você enxerga as coisas? Ai, pastora, está tão difícil enxergar alguma coisa. O Brasil numa crise, né? Tive que fechar meu comércio, o negócio está difícil demais. Onde você vai? Essa mulher no poder. E aí a gente começa a pôr tantas coisas. E Deus está falando: ei, vem cá. Quem controla a sua história sou eu. Eu não dependo de crise, eu não dependo de partido político. Eu não perdi o controle do trono. Eu continuo aqui. Percebe a vida com o tamanho do seu Deus. Minha irmã, isso é atitude.